Mas eu iria convidar amigo para assistir, seu doido. Tá público de novo. Cara, nem vi se tá público. Boa pergunta. Tá público. E aí, pessoal? Bom dia. Vamos descobrir como é que esse treco aqui funciona, porque, para variar, eu não sei muito bem como é que esse treco funciona, né? E vamos descobrir depois se a gente consegue, quando a doutora Bárbara Rubim aparecer, se a gente consegue colocar ela. Vamos. Em algum lugar deve ter um chat, né? Eu espero. Para que a gente possa se comunicar. Mas eu confesso a vocês que eu estou apanhando nesse negócio aqui. Descobri que eu gosto mais do. Acabamos de descobrir. Ah, agora eu achei o chat. Grande Sarlo, Júlio, Jéssica, como vocês estão? Bom dia, todo mundo. Vamos esperar alguns segundinhos para ver se o pessoal aparece, né? Porque sábado de manhã, pelo visto, tá todo mundo na praia. Hoje nós vamos fazer uma live um pouquinho mais técnica, né? Voltada aí às perguntas que o pessoal encaminhou, ou via Instagram, ou por aqui mesmo. Bom dia, Carlos. Tudo bem? O pessoal encaminhou, ou via o Instagram, ou via e-mail, ou via por aqui, para a gente dar um perfil mais técnico, né? Facilita um pouquinho ser aqui no Facebook ao invés do Instagram, porque aqui a gente pode compartilhar a tela e tem algumas vantagens aí específicas, tá? Como o pessoal que está aqui, bom dia, grande Sarlo. Como aqui a gente é pontual, britânico, né? Nós vamos começar com com pouca ou com muita gente. Fala aí, Ítalo, seja bem-vindo, tá? Bom dia, Andréia. Então, pessoal, a gente recebeu algumas perguntas aqui, tá? Desde lá do quesito da CPFL, que não dá nem todo mundo conhece ainda, sabe, né? Mas quem está envolvido junto à CPFL, e algumas perguntas técnicas eu vou responder aqui numa outra sequência, que eu acho que não necessariamente a que eu recebi, mas é que a gente pode ir abrangendo aqui mais gente, tá? Então eu vou começar pelo que a princípio afeta todos nós, né? Independente se nós estamos no Rio. Bom dia, Rafael. Se nós estamos no Rio, São Paulo, Minas Gerais, onde é que for, são assuntos que atendem a todo mundo. E por último, a gente entra especificamente lá no item da CPFL, até porque de repente até lá, doutora Bárbara Rubim já nos deu o ar da graça, né? Pressupondo, é óbvio que eu consiga colocar a Bárbara junto aqui, que eu tenho, eu tenho lá minhas dúvidas se isso vai dar certo. Primeira coisa que eu vou tentar fazer é compartilhar a tela, pressupondo que eu consiga compartilhar a tela também. Porque me disseram que era tudo fácil aqui nesse negócio aqui. E não é tão fácil assim não, porque eu não achei onde é que eu compartilho a tela. Mostrar controle, vamos ver se... rapaz, agora melhorou aqui, agora tem um negócio de controle aqui, ó. Que alegria. Mas ainda não é aqui que eu queria. Mas enfim, vamos lá, pessoal. Primeira pergunta que me fizeram, quer dizer, primeira pergunta que a gente vai tratar é como anda... como anda a NBR 16690, tá? Então a gente teve uma excelente notícia ontem à noite eu recebi lá do Marcelo Almeida da ABNT, que é o coordenador lá da comissão, ele era o secretário até o ano passado da comissão que trata sobre fotovoltaica, e agora com a saída do Hildo, o Marcelo subiu a coordenação. Recebi um e-mail ontem dele, a NBR 16690 está novamente, felizmente, em consulta pública, né? Voltou a consulta pública. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês como é que isso funciona. A norma foi desenvolvida por uma comissão em 16, começou em meados de 15, se não me falha a memória. Ela terminou, o grupo de trabalho terminou ela em junho, julho de 16. Isso foi para a comissão total, né, para a plenária,
de instalação elétrica, porque essa é uma norma que ela vai adequar, né, para a fotovoltaica 5410, foi novamente. Então nós de qualquer maneira discutimos a norma toda novamente de julho a dezembro de 16 e ela foi concluída aí pela comissão em dezembro de 16, aí vai para a BNT para fazer alguns ajustes e coisas do gênero, e levou muito tempo. Ela só foi à consulta pública em maio de 2018, tá? Ela ficou 60 dias em consulta pública, por ser uma norma que é a primeira vez, né, dessa norma, a primeira publicação, não é uma revisão de norma, então ela tem que ficar mais tempo em consulta pública para a sociedade civil poder estudá-la melhor. Ela ficou mais tempo em consulta pública, ficou 60 dias, voltou. Nós tivemos duas reuniões, uma em setembro, a outra depois, que eu não me lembro o mês, em setembro de 18, onde nós olhamos os votos, né? Tiveram 200 e poucas participações, se não me falha a memória, de votos. Nós lemos todos os votos. Alguns votos eram correções de português, alguns conceitos que adequamos, outros votos eram de origem técnica, alguns foram aceitos, outros não foram aceitos, e por ter havido tanto um prazo longo entre uma reunião e outra, que não pode acontecer, e por ter havido algumas mudanças de conteúdo. O que é a mudança de conteúdo? Se as alterações fossem só da forma, mudou a sequência de um parágrafo, a numeração, uma vírgula ou uma palavra, isso seria mudança de forma, então isso não teria muito problema, ela poderia ser publicada. Mas como houve mudança de conteúdo, significa que ela tem que voltar à consulta pública para que as pessoas possam olhar aquilo que foi aprovado na comissão como mudança de conteúdo e validar os votos novamente, tá? Só que dessa vez ela vai ficar 30 dias em consulta pública só. Eu posso adiantar para vocês, para quem já conhece a versão anterior, né, que foi a consulta pública da primeira vez, nós fizemos muito poucas alterações. A maioria das alterações, pelo menos acho que eu me lembro agora de cabeça, tem a ver com alguns limites. Por exemplo, microinversor, nós consideramos na época que o microinversor era caracterizado por trabalhar com tensão de segurança e por uma limitação de potência. Essa limitação de potência não faz muito sentido, mas a nossa preocupação, na verdade, seria a segurança operacional, segurança do usuário e segurança do operador. Então esse limite foi excluído, né? Então a gente teve algumas mudanças. Outra coisa é o microinversor, tanto o microinversor quanto o otimizador de potência, que a norma trata como unidade auxiliar de controle de potência, o CP auxiliar. Ela tinha alguns limites, então os limites foram alterados. Limites em que sentido, né? De vez em quando a gente tem a pergunta, mas eu preciso usar seccionadora no microinversor, preciso usar fusível no inversor, preciso usar DPS no inversor. Não, essas proteções e exigências são dispensadas se cumprir algumas exigências, né? As exigências anteriores também limitavam potência, nós tiramos a limitação de potência. Então as exigências atuais, né? Se o microinversor ou a UCP auxiliar trabalhar em tensão de segurança do lado de corrente contínua, significa 1 ou 2 módulos apenas, tá? Menos de 120 volts em corrente contínua, e se tiver uma distância limite de cabo, se não me falha a memória, de 5 metros, ela pode ser dispensado do seccionamento no lado de CC, tá? Na interligação microinversor módulo ou na interligação otimizador de potência módulo, ela pode ser dispensado do seccionamento, do dispositivo de seccionamento, né? E do DPS. Esse foi, vamos dizer assim, a mudança de conteúdo que eu mais me lembre, que nós mudamos. Não tem muito mais do que isso não referente à norma. Novamente, ela está em consulta pública. É importante a participação de todo mundo, é importante a leitura e o voto lá, aprovado sem ressalvas. Desculpa, aprovado sem ressalvas, aprovado com ressalvas e reprovado, é óbvio que você precisa justificar, está lá no site da ABNT. O passo a passo de como é que faz, eu resgatei ontem, né? Hoje de manhã, e fiz só um ajustezinho, mas resgatei. Tem um link lá botei o link aí para vocês. Tem um link lá no blog, que eu falo um pouquinho da revisão passo a passo, como você vai para para baixar a norma, para ler a norma, o projeto de norma e proferir seu voto lá na BNT, tá? Também dentro desse texto tem um link para outro texto, onde é um texto anterior, onde eu falo da norma à época, em dezembro de 18. É um texto antigo, mas eu não abordava sobre o que foi trocado, então tá válido nisso aí, ok? Então,
Se alguém tiver mais alguma pergunta sobre 16690, coloca aí, enquanto eu zolho aqui a minha colinha, né? Quais são os outros questionamentos aí, perguntas que a gente teve pelo Zap e pelo Insta, tá? A outra pergunta que a gente teve foi como dimensionar o fusível para a proteção de curto-circuito, o fusível GPV. Primeiro, pessoal, a gente precisa entender alguma coisa. O fusível em fotovoltaico, o lado de corrente contínua em fotovoltaica, nós não protegemos contra curto-circuito. Nós protegemos contra sobrecorrente reversa. Por que isso é importante? Porque se eu tiver apenas uma string, né, eu não vou botar fusível, eu não preciso botar fusível, porque eu não vou proteger contra curto-circuito. Se ocorrer um curto-circuito, o curto-circuito vai ficar por lá e eu preciso garantir que ninguém vai se machucar, que eu não vou ter foco de incêndio, ou coisa que eu valha. Como é que eu faço isso? Eu faço isso entendendo o conceito da curva IV. Eu vou puxar ele aqui rapidinho. O conceito da curva IV, a gente quando traça a curva IV, quando a gente tem a curva IV do módulo, a gente vai ter 4 pontos principais marcados nessa curva IV, que é justamente a tensão de circuito aberto, ou seja, quando eu tenho tensão, mas eu não tenho corrente circulando, que é onde eu tenho minha tensão máxima. É minha corrente curto-circuito, que é quando eu curto-circuito os terminais do módulo, e vamos lembrar, né, nosso conceito em eletricidade, a definição de curto-circuito, é quando eu tenho circulação de corrente e não tenho diferença de potencial. Tá? O que significa, então, nesse caso, que eu tenho, quando eu estou falando, se eu fizer uma curva com a tensão no eixo X e a corrente no eixo Y, eu passo a ter o ponto de ISC, de curto-circuito, no vertical, né, no item quando a tensão é zero, e o VOC na horizontal, quando a corrente é zero. Tá? Eu traço a curva, ou seja, para cada corrente eu tenho uma tensão específica, mas eu não quero nem tensão nem corrente, eu quero energia. Vamos lembrar que energia é potência vezes o tempo, e potência e corrente contínua é tensão vezes corrente. Eu traço uma outra curva, que seria minha curva de potência. A gente vai ter um ponto máximo nessa curva, né? Esse seria meu ponto de máxima potência, que se refere a um VMP e ao MP. Ah, legal, Vinícius. Para que essa novela toda? Gente, essa novela toda é só que quando a gente traça a curva IV, quando a gente recebe a curva IV do fabricante, aquela curva IV ela só é verdade naquela condição específica. No caso, condições STC, meu watt por metro quadrado e 25 graus Celsius de temperatura de célula. O que a gente precisa entender? Que quando eu tenho variação na temperatura, basicamente quem varia é a minha tensão. E quando eu tenho variação na corrente, variação na irradiância, basicamente quem varia é a corrente. Por que isso é importante? Porque se eu tiver um local com 1.200, 1.300, 1.400 watts por metro quadrado, eu vou ter uma corrente de 20, 30, 40% maior do que a nominal. É esse fato de que a corrente varia em função da temperatura, pouco mais varia, e em função da irradiância, que eu tenho dificuldade de definir qual é a minha proteção de curto-circuito. Né? E até porque a corrente de curto-circuito é um pouco maior que a corrente de máxima potência. Diferente de corrente alternada, por exemplo, que minha corrente de curto-circuito beira a ordem aí de 10 PU, 20 PU, se for o caso. Tá? Então, quando eu dimensiono todo um sistema fotovoltaico, eu vou dimensionar considerando a corrente de curto-circuito como uma corrente normal, e eu uso alguns fatores de segurança em cima disso. Bom, onde estão esses fatores? Como é que eu calculo isso? Eles estão tanto na IEC 62548, quanto na IEC 60364-712. A série 60364 é a série que trata de instalação elétrica em baixa tensão, é a série que deu origem à nossa 5410, e mais importante do que isso, todos esses temas estão sendo tratados na 16690. A 16690 ela é baseada justamente nessas duas normas que eu falei, na 62548 e na 63647-712, tá? Lá onde vem. E o mais importante, né? Como é que eu calculo isso? Em linhas gerais, eu estou fazendo um resumo bem aproximado. Quando eu estou botando o fusível de proteção na série, eu multiplico a corrente de curto-circuito em STC por 1,5. Então, o menor fusível é 1,5 vezes a corrente de curto-circuito da série. Se eu estiver falando em arranjos ou subarranjos, eu posso utilizar, ao invés de 1,5, utilizar 1,25. Por que isso é importante? Porque até um tempo atrás,
isso era 1,25 em qualquer condição, inclusive na série, em locais de alta irradiância, ou locais que eu tenho muito efeito de borda de nuvem, eu estava tendo abertura difusível com alguma frequência, né? Então, é assim que funciona a vida da engenharia, né? A gente prevê uma coisa, faz e viu que aquilo, por algum motivo qualquer, aquilo não ficou tão bom quanto deveria, e a gente vai ajustando, tá? Então, tem um webinário também nosso lá no Leonardo Energy, que a gente tratou sobre esse assunto, e talvez a gente faça aí alguns vídeos aí rápidos tocando nesses assuntos aí de dimensionamento de fusível. Bom, me fizeram uma pergunta que é uma pergunta crítica. Quando a concessionária pode solicitar modificação no padrão de entrada? É excelente pergunta, né? Isso é complicado. Gente, olha só. O padrão de entrada, ele evolui conforme o tempo. Evolui em que sentido? Nossos conhecimentos de hoje não são os nossos conhecimentos de ontem, né? Então, se há 30, 40 anos atrás era muito comum, por exemplo, eu ter um agrupamento de medidores, o padrão de entrada, que no Rio de Janeiro a gente chama isso de PC, de madeira, por exemplo, com chave faca, ou com fusíveis, hoje isso seria inimaginável. Então, ele vai evoluindo porque nossos conhecimentos vão evoluindo, nossa tecnologia vai evoluindo, o nível de energia, de potência que nós utilizamos é maior do que era há 30, 40 anos atrás, então o padrão de entrada vai evoluindo, tanto de baixa tensão quanto de média tensão. Esse é o primeiro ponto. Bom, mas eu fiz o meu padrão de entrada em 1980, num padrão X, e à época ele estava no estado da arte. Ótimo. Eu estou agora em 2019. A concessionária pode me obrigar a trocar? Não. Mesmo que você esteja pedindo mini geração ou micro geração, desde que ele não esteja inseguro. Em que sentido? Você montou um padrão de entrada em 1980, de madeira. Se a madeira tá boa, velho, a princípio ela não pode pedir alteração. Mas é de madeira e tem uma chave faca. Não, ela pode pedir, não para tirar a madeira e botar o padrão todo novo hoje, mas retirar a chave faca e colocar, por exemplo, um disjuntor. Por quê? Porque nesse caso eu estou falando numa condição de segurança. Eu não posso mais, não é aceitável mais que eu deixe que as pessoas possam ter contato direto ter contato direto com o barramento energizado, tá? Isso se chama proteção, é o item 1, é o primeiro item de proteção contra choques elétricos 5410, que é o uso da proteção básica, ou através de barreiras, anteparos ou invólucros, tá? Você tem que conferir um grau IP maior do que IP2X para que isso não ocorra. Então, esse seria um exemplo, tá? Então, se está em condições inseguras, ela pode pedir algumas adequações, sim. Se está em condições seguras, mesmo sendo antiga, ela não pode pedir, desde que não haja aumento de carga. Gente, olha só. Vamos falar em média tensão. Eu visitei há um ano atrás, tá? Por acaso, esse cliente. Ele tem uma cabine primária, ele já tinha uma carga lá de 1000 kVA, e ele tem um disjuntor de média tensão com relé primário. Nós não usamos relés primários hoje na cabine de entrada desde meados dos anos 2000, tá? Eu acho que desde meados dos anos 2000 que nós só usamos relés secundários. Se eu colocar uma mini geração dentro da capacidade dele, a Light não pode me exigir a troca desse relé. Mas se eu tiver que aumentar em 1 kVA o transformador, não. E aí eu estou fazendo um aumento de carga, aí sim, toda vez que eu faço um aumento de carga instalada, eu sou obrigado a trazer o meu padrão para o padrão original, tá? Deixa eu dar uma lida aqui nas perguntas. Para voltar, Ítalo, sim, bem rápido, tá? Eu só protejo contra sobrecorrente reversa, tá? Então, se eu tenho, repare, todo módulo, ele é ensaiado para se saber o quanto de sobrecorrente reversa ele consegue suportar. Repare, quando eu tenho 10 módulos em série, em paralelo com 10 módulos em série, eu não tenho circulação de corrente, porque ambos estão sob a mesma tensão, tá? O que acontece quando eu tenho dois sistemas em paralelo, duas fontes de tensão quaisquer em paralelo, e uma fonte de tensão é menor do que a outra? Quando isso ocorre, eu passo a ter circulação de corrente entre uma e outra, porque a fonte de menor tensão passa a funcionar como
carga, tá? Então, quando eu tenho um string só em série, se eu tiver um curto-circuito, a corrente vai ficar circulando por lá a vida toda e pronto, vida que segue. Se eu tiver duas strings agora, se uma tiver um curto-circuito em algum ponto, a tensão dessa série cai, então a outra série vai injetar corrente nele. A minha preocupação é a seguinte: todo módulo ele aguenta uma corrente reversa, mas eu preciso saber o quanto que ele aguenta de corrente reversa. Em linhas gerais, quando eu tenho um módulo em paralelo, duas séries em paralelo, o que o módulo A consegue injetar de corrente no módulo B é menos do que esse módulo suporta. Então, com duas séries apenas, eu não preciso de proteção contra sobrecorrente reversa. Quando eu boto uma terceira série, existe a possibilidade, sim, de agora, quando eu tiver uma série com menor tensão, as outras duas vão injetar uma corrente superior. Tá? Então, com menos de 3, realmente eu não preciso. A partir de 3, eu tenho uma fórmulazinha. Enquanto todos os módulos eram de 15 amperes de corrente reversa, era sempre isso. Hoje eu tenho módulos de 20, de 30 amperes, então algumas vezes eu não preciso nem ter fusível para 4 séries ou para 5 séries. Tá? Isso aí que eu estou falando está um pouquinho mais tratado num webinário que a gente fez sobre curto-circuito em fotovoltaica. Depois eu deixo o link aí. Ele está lá no canal do YouTube, tá? E aí eu passei 1 hora falando sobre isso. Deve estar um pouquinho mais claro, tá? João, sim, a concessionária pode pedir, tá? A partir de 6 kW. Tá? Se a gente pegar lá a norma de inversor, eu não lembro se é 16149 ou se é 16150, ela vai dizer que os geradores acima de 6 kW precisam ter ajuste de fator de potência entre mais ou menos 0,8, tá? Então ela pode pedir, pouquíssimas vezes eu vi ela pedir, ok? Amaro, eu vou responder o resto aqui, a sequência que eu tenho, depois eu volto aí da tua pergunta de cabo, tá? Peterson, para painéis de 1000 volts, fusível a partir de 3, necessário? Não é a tensão do painel, e sim do módulo, né? E sim sobre corrente reversa que ele atua. Os módulos mais novos, por exemplo, o Haiku da Canadian vai até 30 amperes, então é isso que a gente tem que dar uma olhadinha, tá? Marcos, eu volto depois. Bárbara tá aqui. Bárbara, eu não sei como é que eu te chamo aqui. Eu deveria conseguir te chamar aqui, mas eu só chamo para assistir. Eu tô com o meu assistente aqui aleatório, sabe? Aí eu falei para ele assim: não dá para convidar ninguém, vou ter que fazer isso no telefone. Ele dá sim aqui, convidar amigos, não adiantou nada, cara. Eu tô convidando aqui e a Bárbara não consegue entrar de jeito nenhum, né? E ela ainda tá botando pilha aqui no Vitão. Deixa eu voltar pro meu scope aqui, cara. Gente, Ave Maria. Vamos lá. Algumas perguntas aqui. Tinha uma que era boa para a Bárbara responder. Me perguntaram se quando tem alto consumo remoto, para várias unidades, se todas as unidades que recebem vão pagar o custo de disponibilidade, né? Pressupondo que seja todo mundo do grupo B. Sim, todas elas vão pagar disponibilidade. Quem recebe energia segue as mesmas regras. Vamos imaginar que você tenha uma usina remota de 1 mega, por exemplo, né? Uma usina remota de 1 mega que alimente vários clientes do grupo B, né? E a gente está mandando mais energia do que cada unidade precisa. A usina remota vai pagar a demanda, porque ela tem que pagar, ela é uma unidade consumidora, ela tem a conta de energia dela, e cada um no grupo B3 vão botar que aquela residência consumiu 300 kWh e ele compensou 400 kWh que veio da usina remota. Sem problema nenhum. Ele vai compensar os 300, vai deixar 100 kWh de crédito e vai pagar o custo de disponibilidade, tá? Não altera nadinha de nada. A Thalita já quebrou o lugar e já botou o link. E o Vitão tá pedindo para responder o Amaro. Cara, Amaro, pô, o Vitor é chato pra caceta, velho. Vou responder você logo de uma vez, tá? Vamos lá, Amaro. Eu vou fazer uma divisão rápida aqui de cabos, tá? De tipo de cabo.
O cabo ele pode ser isolado, unipolar ou multipolar, o cabo pode ter isolação em PVC, EPR, EPR XLPE. Vamos entender rapidinho o que é isolado, unipolar, multipolar. O cabo isolado é aquele cabo que eu tenho o condutor e apenas a isolação por trás dele. Tá? Então o condutor que a gente usa em residência, a gente olha o condutor, eu tenho o cobre lá, que é o elemento condutor, que é o que transmite energia elétrica, e a isolação dele. Tá? Isso é um cabo chamado cabo isolado. O cabo unipolar, ele tem um condutor, ele tem a isolação, e por fora da isolação eu tenho uma outra camada que é chamada cobertura. O objetivo dessa cobertura é me dar uma maior resistência mecânica e química para o meu condutor. Tá? Qual é o nosso problema? O nosso problema é que em algum momento na história nós começamos a chamar aí no POEs o cabo isolado de cabo 750 volts e o cabo unipolar de cabo 1000 volts. Em nenhum lugar a norma usa cabo isolado, usa cabo 750 volts e usa cabo 1000 volts. Até porque, por exemplo, na minha residência é 220, 127 volts. Em Brasília, 380, 220 volts. Todas essas duas tensões são menores do que 750 volts. Ah, Vinícius, eu fui visitar um posto de gasolina e ele é a gás. Um posto de gasolina a gás, o compressor normalmente é em 440, 254 volts. Continua sendo inferior a 750 volts. Então, quando eu escolho usar um cabo isolado a um cabo unipolar, a minha preocupação não é a tensão, eu tenho outras preocupações. Então, se eu for lá na tabela 33 da 5410, eu vou ver que ele vai me dizer para cada método de instalação quais são os tipos de cabos aceitáveis, se isolado ou se unipolar. Em linhas gerais, é uma aproximação bem a grosso modo, tá? Toda vez que o conduto é fechado, eu posso usar o cabo isolado, ou o tal do cabo 750 volts. E se o conduto for aberto, exemplo, eletrocalha, leito, perfilados, eu teria que usar o cabo unipolar ou, em POEs, o cabo 1000 volts. Tá? É uma exceção dessa regrinha que eu estou falando, por exemplo, cabos em eletrodutos enterrados, porque cabos enterrados, nesse caso, você tem problema de resistência química, não é só mecânica, então você precisa também, nesse caso, usar o cabo unipolar. Resolvemos por aí, eu te expliquei a diferença entre 750 e 1000 volts, tá? Bom, só que o cabo 750 volts ou 1000 volts, ele pode ser um cabo 70 graus ou pode ser um cabo 90 graus. Vamos lembrar que toda vez que eu tenho passagem de corrente elétrica, eu tenho necessariamente dois efeitos. Efeito número 1, uma criação de um campo eletromagnético. Se tem corrente elétrica circulando, gente, com certeza eu tenho um campo eletromagnético junto com ela. E uma outra coisa, se eu tenho corrente circulando, eu tenho dissipação de calor. Então eu posso considerar um condutor como uma fonte de calor. A princípio, o condutor pode ir a qualquer temperatura, o cabo, o condutor em si, desde que seja abaixo do ponto de fusão do cobre, por exemplo. Pronto, enquanto não atingir a temperatura de fusão do cobre, ele pode ir. Só que o material que reveste o cobre, ele vai ter uma temperatura máxima com a qual ele pode trabalhar. Então, quando eu olho, por exemplo, a tabela lá da 5410, e ela me diz que o condutor isolado, 2,5 milímetros quadrados, em PVC, dois condutores sozinhos, nenhum eletroduto, conduzem 28 amperes, ele está dizendo o seguinte: se passar uma corrente constante em 28 amperes, naquela condição, naquele cabo, o condutor vai atingir uma temperatura máxima de 70 graus. Por que 70 graus? Porque a isolação do PVC só vai a 70 graus. Ora, quando nós estamos falando em fotovoltaica em corrente contínua, eu fico durante muito tempo, durante um período grande, trabalhando na minha corrente máxima do meu circuito. Que é esse o meu objetivo, né? Se eu fiz o meu dimensionamento lá certinho, se tiver dia de sol, céu de marinheiro, aquele verãozão bonito, Cidade Maravilha, 40 graus, eu vou ter lá de 10 às 2, às 3 horas da tarde, praticamente o tempo todo, a corrente máxima que meu circuito pode me fornecer. Aliás, até um pouquinho mais, né? Dependendo de onde eu estiver, eu vou ter 1.200, 1.300 watts por metro quadrado. Então, a temperatura de 70 graus seria uma temperatura muito baixa. Então, não seria sensato que eu projetasse o meu sistema para um cabo limitado a 70 graus. Então, a gente até aboliu isso. Então, quando a gente está projetando qualquer sistema fotovoltaico,
nós estamos usando as tabelas de condutores de 90 graus, ou seja, nós estamos aceitando que eles vão a uma temperatura limite de 90 graus. Por isso, né, esse comentário de que não se deve usar cabo PVC em fotovoltaica, seja unipolar, seja um isolado. Isolado você não pode, mas mesmo que pudesse, o problema é esse. Então você não deve usar PVC. PVC é uma temperatura muito baixa para fotovoltaica, 70 graus não faz sentido. Então nós vamos projetar a fotovoltaica com 90 graus, ok? Se é possível utilizar o cabo unipolar no conector MC4, sim, o cabo unipolar, desde que ele seja um unipolar de 90 graus. No caso, o unipolar PR ou unipolar XLPE. Não faz sentido você usar o unipolar em PVC. Por quê? Porque provavelmente você vai projetar o teu sistema para trabalhar até teu cabeamento para trabalhar até uma temperatura limite de 90 graus, tá? Então é por isso, não faz sentido eu vou usar um conector de excelente qualidade, que suporta mais do que 90 graus, mas o meu condutor que chega nele, ele vai começar a se deteriorar. E normalmente o ponto mais quente é o ponto das terminações. Então o primeiro local onde o polímero, né, o isolante, começa a se deteriorar, seria a próxima à terminação. Ok? Deixa eu voltar lá para baixo, ver se tem... Marcos, essa segunda pergunta a gente vai chegar nela ainda. Tem pergunta aqui que é mais a cara da Bárbara do que minha, né? A Bárbara acaba comigo. Faz acesso pelo Skype e pelo Zoom. Anderson, você pode me fazer um favor? Essas coisas, nós vamos combinar que quando eu inventar moda, você me dá assessoria primeiro, né? Porque depois não adianta nada, né? Vocês inventarem moda para mim. Gabriel, caso tenha um terreno com uma entrada de consumo, possa alugar 2 ou mais espaços e criar 2 geradores que vão compensar em outro lugar. Eu odeio falar isso, é melhor a gente expulsar a Bárbara primeiro para não falar besteira. Sim e não, né? Sim e não, por quê? Você vai ter que criar 2 UCs diferentes, mas você tem alguns limites para não caracterizar a geração. Uma coisa é se você dividiu o teu terreno, criar mais de uma entrada de consumo e somando der menos do que 75 kW. Eu tenho um terreno pequeno, dividi em 2, criei uma entrada de 20k para fulaninho, uma entrada de 20k para Beltraninho. Deu 40k, vida que segue. Vinícius, eu tenho um terreno, eu dividi meu terreno em 10, cada um de 10k. Não posso, porque passei dos limites, tá? A melhor pessoa, na verdade, para te explicar isso e para falar com propriedade é a Bárbara. O que você faz? Você vai mandar essa pergunta na nossa próxima live, eu e ela, porque, como eu disse, né, eu não consigo botar ela aqui na live, eu não gosto de falar, ela briga comigo, mas pelo menos ela briga em público, tá? O cliente pode apitar de baixa tensão. Danilo, o limite de 75 kW de atendimento de baixa tensão é dado pela 414. Mas a mesma 414 permite que a concessionária, por questões técnicas, ou quando o cliente solicita, se a concessionária aceitar, ele entregar mais do que 75 kW em baixa tensão. Tá? Isso é possível. Em todas as concessionárias não, porque algumas concessionárias não têm um problema técnico quanto a isso, em função do teu sistema de distribuição, e nunca colocaram no padrão delas. Eu vou falar Enel Rio e Light, porque eu trabalho ligando o padrão de entrada aí desde os 19 anos de idade. Já estamos batendo aí os 25 anos dessa brincadeira, né? Então, por exemplo, como é que funciona? A Enel, ela nunca me permitiu, nem quando ela era ampla, nem antes disso, quando ela era Serge, ela nunca me permitiu a opção de solicitar mais do que 75 kW em baixa tensão. Ponto. Ela nunca me permitiu, velho. Vida que segue. A Light não. A Light, ela me exige o atendimento em baixa tensão para determinados locais, por exemplo, locais de sistema network no centro do Rio de Janeiro, sob condições muito específicas que ela me entrega em média tensão. Por que ela faz isso? Porque o releamento, a confiabilidade no sistema network é muito mais complicada do que no spot radial ou no radial. Então ela tem preocupações maiores, porque quando dá um problema e falhou a seletividade, ela está tirando um número de
consumidores muito grandes numa potência muito grande, tá? Então ela me cria limites para isso. Então eu vou dar alguns exemplos. O Shopping da Gávea no Rio de Janeiro aqui tem 2 entradas de 3.000 amperes em baixa tensão, né? Vocês imaginam o que é isso em 220 volts, tá? O edifício aqui, a nova torre Oscar Niemeyer da FGV, ela tem o serviço em média tensão, 2.000 kVA do serviço em média tensão, mas tem várias cargas maiores do que isso. Empreendimentos residenciais, comerciais AAA na Light do Rio de Janeiro, que são andares corridos, tem fácil 200 kVA cada um em baixa tensão, tá? Então, é possível. A Light também me permite que em locais de rede aérea eu possa solicitar até 225 kVA em baixa tensão. Isso ela sempre permitiu. Quando nós estamos indo para mini geração, ela está me colocando dificuldade da forma como eu der a entrada, tá? Então, é uma questão de briga. Consta a possibilidade dentro da norma da Light, do chamado RECON, para atendimento a novos consumidores, mas quando eu peço isso especificamente para mini geração, temos tido alguns dissabores. Se o teu cliente já tem, ela não reclama, vida que segue. Se é um novo, é um pouquinho mais complicado, tá? Então a gente consegue, mas está tendo aí uma dor de cabeça. Quem mais tem esse tipo de padrão? Se não me falha a memória, a CEMIG também tem essa possibilidade de mais do que 75 kW em baixa tensão, mas também vai criar dificuldade se isso for exclusivo para mini geração, ok? Marcos, rapidinho, tá? Autotrafo ou tráfego isolador nas estações FV. Velho, se o fabricante permitir, se ele funcionar com autotrafo, vida que segue. O autotrafo tem um custo menor e tem uma perda menor. O que ele faz? Ele, como não é isolador, ele não me isola alguns harmônicos, não me isola a impedância de sequência zero, que no meu entender, para microgeração não faz diferença, tá? Quando você está em mini geração, essa isolação, o trafo isolador, a BDF já existe, né? Porque é uma exigência da concessionária que o trafo de média tensão ele tenha necessariamente estrela no lado secundário, no lado de baixa tensão, e que seja delta no lado de primário, justamente por causa desses problemas de isolar a sequência zero aí, tá? Eu salvo você responder depois, doutora Bárbara Rubim. Não, a Bárbara, Ítalo, eu não sei botar a Bárbara na live, eu juro pra você, tá? Que senão eu botava. Agora o meu assessor aqui, agora o meu assessor acabou de me falar que não tem como botar a Bárbara na live, né? Tá meio estranho mesmo essa resposta. Olha que sem vergonha que ela fez, cara. Ainda me detona online. A Coelba 112,5, eu acho que não, Márcio. A Coelba eu tenho que instalar 112,5 em média tensão e aí pedir o faturamento em B3, tá? Seria isso aí. Eu vou voltar aqui para onde eu tô, né? Enquanto vocês pararam. Eu esqueci alguma pergunta aqui? Creio eu que não. O autotrafo ou trafo eu até já respondi. O autoconsumo remoto, ok. Gente, me fazendo uma pergunta muito difícil, gente. Módulos mono são menos eficientes aqui no Brasil que os poly? Todo mundo que você falar tem uma opinião diferente. A minha opinião é a seguinte, eu tô com o João Souza, velho. O João Souza lá da Ecor, ele fez um vídeo, ele fez um monte de matemática, que eu não entendi nada daquela matemática do João. Sabe, o João é formado tem mestrado no ITA, o João é chato pra caceta, aí estudou aquela porcaria e chegou à conclusão que sim. Em linhas gerais, qual é o entendimento? Isso é o meu entendimento também, né? A perda por potência na temperatura, o painel monocristalino, ele perde mais potência pela variação de temperatura que o painel policristalino. Então significa que quando eu estou em STC com um mono de 300 watts e por exemplo, um poly de 295, tá? Quando eu estiver numa temperatura mais alta de célula, que eu vou estar no Brasil, né, principalmente na região norte, nordeste, na faixa de 70 graus, 80, às vezes 65, 70 graus temperatura de célula, eu vou ter perdido mais potência referente a STC no mono do que no poly. Então, no final das contas, eles vão mais ou menos se equivaler, tá? Essa é a conclusão que a gente chegou. Qual é o teu problema? O nosso problema é que quando a gente pega o datasheet está trazendo a variação de perda de potência por temperatura apenas
com 2 casas decimais. Então você não consegue ver isso certinho, tá? Então, por mim, o Poly eu vou mudar, tá? Na verdade, a decisão que eu tomo e que meu cliente toma tem mais a ver com decisões financeiras do que provavelmente se o Mono ou se o Poly é melhor. O que a gente faz quando estamos falando de usinas grandes? Nós estressamos as análises em software. Analisa tudo, 200 mil coisas que for possível, módulo tal com inversor tal, módulo Y com inversor Y, chegando numa geração teórica estimada para cada uma das configurações que nós previmos, e em função disso, meu cliente analisa, ou quem estiver comprando, normalmente essa análise já é do meu cliente, não é minha, porque é ele que olha o bolso dele, né? Ele verifica o seguinte: vale a pena pagar R$1 a mais por um mono ou não? Isso tem a ver com a simulação que a gente está fazendo, tá? Em linhas gerais, e pelo preço que está sendo comprado naquele momento, porque depende de coisa do dia, né? Hoje, o módulo mono de potência X do fabricante Y não está um bom preço. Mas daqui a 15 dias, por um motivo qualquer, aquela fábrica mudou o posicionamento de marketing dela comercial, então aquele módulo está sendo vendido um pouquinho mais barato, uma coisa ficou em estoque, e micou aqui, joga esse módulo no mercado. Então, essa variação talvez seja mais financeira do que provavelmente técnica. Então, Caio, eu não gosto de fazer as coisas sem a Bárbara, porque tem pergunta que ela que tem que responder. Eu vou dar o meu entendimento, que não é um entendimento jurídico, é um entendimento técnico, né? Mas o meu entendimento, minha leitura se o meu cliente tem uma cabine que é atendida em 3 vezes 800 amperes, ou seja, ele é um cliente de 300 kVA, em baixa tensão, significa o seguinte, velho: a rede tem potência para, ponto. Né? Então, por que a CEMIG não vai botar? Não tem justificativa nenhuma. Mas com essa potência de módulo, com essa potência de módulo inversor, a gente volta ao Prodist lá e eu tenho que ter o relé função 67. Legal. É a mesma discussão que nós tendo lá na CPFL, que a gente vai falar um pouquinho agora no finalzinho, que a gente já falou sobre ontem. No meu ponto de vista, a CEMIG está errada e não se sustenta. Teu cliente já está errado. Eu acho que a gente tem mais trabalho na discussão se você estiver pedindo uma nova. Que aí uma nova a 414, então, no meu entender, a CEMIG está totalmente incorreta, mas qual é o seu problema? Seu problema é quanto tempo você vai ficar brigando e com quem você fala. E esse tipo de coisa é importante que a gente acabou que não falou sobre isso ontem, que a gente fala muito, né? É importante o efeito da associação, do associativismo. Esse tipo de coisa a gente precisa. E a gente teve prova agora, nessas 2 últimas semanas, que associativismo funciona, no movimento que teve em Mato Grosso, que o Sim de Energia, os empresários do local, né, junto com a Bessolar, junto com o Sawaia, com o Ronaldo e com a Bárbara, né, conseguiram no mínimo ser ouvidos. Resolveu, não resolveu? Parece que está tudo caminhando bem, mas independente de qualquer coisa, se não tivéssemos tido a mobilização, isso não teria acontecido. Isso vale também para a ação que se tomou, né, junto à CPFL, junto à RGE. Um grupo do Rio Grande do Sul ficou preocupado, porque isso afetava o negócio deles, se reuniram, o Fernando lá você dá os nomes que eu lembro, tá? Não lembro de todo mundo, da Rede Brasil Solar, a Mara da Soled, entrou em contato com a BGD, com a Bessolar. Alguns engenheiros, eu inclusive, se ofereceu para tentar fazer um parecer técnico do gênero, foi encaminhado à Bessolar, né? Foi encaminhado para a ANEEL, e isso provocou, no mínimo, uma reunião que nós estamos tendo. Então, isso é importante. Então, se há desmandos ou coisa que o valha de concessionária, e realmente o nosso caminho ter associações fortes e participarmos dela também. A associação não é o presidente e o conselho, somos todos nós, para que a gente consiga movimentar isso aí. Isso aí depois, se você tiver isso aí escrito, você pode me mandar, porque é um assunto a ser discutido também nas associações, tá, Caio? Gente, tem a mensagem aqui de vocês, hein? Andréia, os micros e otimizadores são tecnicamente mais seguros? A palavra tecnicamente é que eu não vou te informar. Vamos lá. Segurança, eu estou falando de segurança da pessoa, segurança do usuário. Gente, eletricidade traz risco, ponto. Tá? A eletricidade na nossa casa traz risco.
né? Por isso que a gente fica preocupado, né? Por isso que nós temos hoje a tomada de 3 pinos, com condutor de proteção, com fio terra, que ele tem um ressalto para que você não possa tomar choque. Aquela tomada é uma tomada mais segura, tá? Então nós temos preocupações sobre isso. Qual seria a condição ideal de uma casa? O jeito mais seguro de não ter risco elétrico é não ter eletricidade. Ponto. Se ninguém tiver eletricidade, não teremos risco elétrico, né? Bom, mas nós usamos eletricidade, Vinícius. Então tá bom. Então vamos para a segunda melhor condição. Trabalharmos com a chamada tensão de segurança. Nós sabemos que o ser humano não tem problema de choque, não vai sofrer um choque para tensões em corrente contínua inferiores a 120 volts, tá? O que acontece com o microinversor e com alguns modelos de otimizadores? O microinversor, como ele trabalha módulo a módulo, ele só liga, eu não lembro nenhum microinversor que tenha 2 módulos em série, tá? Mesmo os micros de 1.000, 1.200 watts, ele tem várias entradas, então ele trabalha módulo a módulo, basicamente. Ele vai ter uma tensão aí, que uma tensão de VOC, com certeza, inferior a 60 volts. Então, isso está inferior a 120 volts. O que significa que o microinversor, ele não me dá risco elétrico no lado de corrente contínua. E o otimizador? Se você estiver usando, por exemplo, o sistema da SolarEdge, ele, quando tem uma falta qualquer, ele sente isso, leva todos os otimizadores para 1 volt, ou quando você desliga a corrente alternada, ele também leva todos os otimizadores para 1 volt. Então, o otimizador SolarEdge, quando tem alguma anomalia, ou quando você, no circuito, quando você tem uma falta, né? Ou quando você desliga o CA, você pode trabalhar com segurança, apresenta menos risco elétrico. O otimizador da Tigo, eu não sei se fala Tigo ou se fala Taigo, né? O otimizador da Tigo, ele tem vários modelos, e sendo que alguns deles têm a função de segurança, também tem a função de Safe DC, tá? Então, quando a gente afirma que é tecnicamente mais seguro, é nessa preocupação, nessa linha. É óbvio que eu consigo projetar, executar e manter um sistema de string com segurança também. Só que eu tenho que tomar mais cuidados, a forma como eu projeto é diferente, EPI, algumas outras coisas. Os dois conseguem ofertar segurança. Eu gosto mais, principalmente para residencial, onde eu tenho certeza que a pessoa que vai operar, que vai ficar por lá, o usuário do local é um usuário BA1, ou seja, um usuário normal, ele não tem qualificação, ele não conhece os riscos de eletricidade. Eu particularmente entendo que o microinversor, eu não considero nenhum otimizador, que o microinversor é a melhor condição. Quando eu estou falando em locais de alta afluência de público, hospitais, shoppings e coisa do gênero, onde a potência é maior, competir financeiramente com o microinversor fica muito difícil, e eu tenho, no mínimo, um profissional um pouco mais qualificado na manutenção, eu entendo que o ideal, com certeza, por questão de segurança, seria o sistema com um otimizador. E quando eu falo de usinas de solo, coisa do gênero, aí o efeito segurança, no meu ponto de vista, tem um peso menor, então o que vai valer é uma análise econômica financeira do que é melhor, o microinversor e o otimizador, por trabalharem com otimização a nível de módulo, eles vão gerar mais energia ao longo de 25 anos. Se vale ou não a pena financeiramente, é um estudo caso a caso que você tem que avaliar, tá? Eu fico participando da live da Jores, ela fica participando das minhas também, né? Jores, depois você diz aí se no teu curso você vai explicar esse negócio de poli, de mono aí, tá? Porque esse negócio eu não gosto dessas coisas chatas não, tá? A Thalita tá me cobrando. Gente, olha só. Eu faço a qualquer momento na sua timeline, a gente faz aqueles eventos muito legais com a Bárbara Rubim. Por quê? Porque ela é uma pessoa muito legal, ela sabe que eu não gosto de fazer live sozinho, né? Ela me adequa. A única coisa que eu gosto de fazer é o webinário, isso eu sei fazer. E a gente tem feito uns webinários aí de 15 dias, convidando alguém para falar, né? A gente quer falar, na verdade, da pessoa, como ela chegou ali, nada de técnica. A gente quer falar do ser humano. A gente fez com os meus amigos Anderson, Alexandre e Anderson Campos. Fizemos semana passada com a Jores e com a Aline. E é óbvio, né, que eu não, a Thalita botou errado, a gente não gravou, lamentavelmente, vamos ter que repetir, né? E semana que vem, sexta-feira, eu vou fazer uma live, um bate-papo com um café, com ele contando as histórias dele desde que ele começou no fotovoltaico. Vamos lá. Até concorrente é viável utilizar proteção com mini disjuntor trifásico de 80 volts. Gabriel, os mini disjuntores, estamos por definição, tá? Os mini disjuntores,
eles só vão até 125 amperes. Os mini disjuntores são aqueles que atendem a NBR-NM-EC 68, desculpa, NBR-NM 6898, tá? Ele está limitado lá, ele só serve na nossa norma, né? Para corrente alternada até 400 Hz e com corrente até de 125 amperes, tá? É mais uma questão financeira. Eu basicamente não sou muito, aí é a opinião particular, tá? Eu não sou muito fã de mini disjuntores acima de 63 amperes. Até 63 eu uso o mini disjuntor sem problema. Acima disso eu prefiro usar o que atende o chamado disjuntor industrial, tá? A IEC 6947. O Roberto, quando a gente falou de... Eu sabia que o Vale estava ali, né? Quando a gente falou lá no negócio do Poli e do Mono, o que acontece? O Vale já teve um fight com o João outro dia. Mas então, já viu. Então, Poli, Mono, gente, nós vamos marcar... Aliás, eu vou marcar, Vale, você está convidado. Eu vou marcar um debate, né? Que a única coisa que você é o mediador entre o Vale, o João Souza e a Joires, cara. E vocês vão discutir esse negócio desses fatores aí, tá? Beijão, Bárbara. Deixa eu tomar meu café aqui, tá, gente? Vamos lá. Toda mini temos que incluir, além da cabine, o religador, que a CPL vai cobrar do cliente. Vamos lá. A gente tá... Caio, tô pressupondo que você tá falando de CPFL, né? Nós estamos... o religador foi um assunto que nós não abordamos, porque o religador acima de 500K, tá? A primeira discussão, pelo menos aqui eu me envolvi, tá? A primeira discussão junto à CPFL é sobre a exigência abaixo de 300 kVA, eles estão exigindo religador acima de 500 kVA, se não me falha a memória, tá? Então, foi um ponto que eu nem avaliei, tá? Mas eu acho que ela vai ter que justificar o motivo do religador, tá? Mas isso nós estamos discutindo. Espero que a gente tenha boas notícias na próxima semana, tá? Gabriel, aterramento TT vale ou não vale? Velho, olha só, vamos acertar algumas coisinhas? Primeiro, é muito provável que você esteja confundindo, como o mercado confunde, o que é o TT, tá? Basicamente, a melhor definição disso aí eu tive que o João Cunha me deu isso aí outro dia. O que é o TT? O TT tem quando eu tiver um curto-circuito entre fase e terra e a corrente de curto-circuito passar pela terra, ela caminhar efetivamente pela terra. Num TN, a corrente de curto-circuito basicamente não caminha pela terra, ela caminha pelo condutor de proteção. Isso vão dar algumas conclusões depois disso, ou seja, se ele caminha pela terra, ou bem ou mal, a terra acaba sendo um caminho de alta impedância, então eu tenho uma corrente de curto-circuito que não é muito alta, corrente de curto-circuito monofásica, tá? É uma falta para terra. E se eu estou no TN, a corrente de curto-circuito monofásica, ela é muito alta. Isso vai variar o meu seccionamento automático da alimentação, tá? Então você tem que ter certeza do que você está fazendo. Eu particularmente não gosto do TT. Não gosto do TT por ignorância, porque eu não sei projetar corretamente o seccionamento automático da alimentação no TT. Então eu projeto tudo no TN. Como todas as casas são TN, né, nas residências no Brasil, praticamente todas são TN, são raríssimas exceções, tá? A gente não usa o TT. Se você provavelmente está entendendo errado. Você está pegando o seu sistema fotovoltaico, está criando uma malha de terra para ele e está ligando ele no TT. Ele nessa malha de terra. Isso não é nem um TT, nem um TN, isso é um Frankenstein, tá? E não vai funcionar, tá? Então, é possível usar o TT certo? É possível, e não é no sistema fotovoltaico, é na instalação da edificação como um todo, e eu não gosto do TT, porque eu entendo que nós, no Brasil, não sabemos fazer o TT. Deve ter 3 caras que sabem fazer isso aí, e o Tom Moreno, o João Cunha, e mais 1 ou 2 caras que eu não conheço, e o resto tá bagunçando o coreto, tá? Então é por isso que eu não gosto, por isso que eu não gosto do TT, tá? Então, mas se quiser usar o TT pode, mas use corretamente. A gente já botou aí na nossa lista de coisas a fazer, de em algum momento preparar um masterclass só sobre aterramento e fotovoltaica, tá? Mas em função da demanda, ainda não conseguimos ter uma data para isso aí, não. Gladys, eu estou com você também. Olha o tamanho da resposta do Vale. Vale, vamos marcar um fight, velho. Você, João e a Joyce, tá? Eu não vou nem entrar nisso aí.
Paulo, o Rapid Shutdown não é o que os otimizadores fazem. O Rapid Shutdown é um dispositivo que vai tirar, vai seccionar, na verdade, a tensão alta, abre aspas, né? A tensão maior do que a tensão de segurança que o sistema de string vai fazer para me permitir, né, um combate a incêndio ou um trabalho seguro, né, numa região específica. O otimizador, ele traz todo mundo com uma tensão mais baixa. Ponto, né? Fazem a mesma coisa, fazem. Eu acho até que o otimizador faz isso de uma forma mais segura, tá? Forte abraço, Gladson. Pá. Show. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui que eu não falei. O pessoal me perguntou aqui, perdas a considerar em leste e oeste e sul. As perdas a considerar vão variar latitude, ângulo, uma série de coisas, tá? Não tem regra geral, não, tá? Tem um artigo do meu amigo Alci Monteiro, que ele fez uma tabelinha muito legal, ele fez essa tabelinha usando o Solergo, para uma edição da Eletricidade Moderna, para uma edição da Lumière, que não existe mais, a revista, lamentavelmente, uma Lumière, e eu copiei a ideia, né? Tem um minuto fotovoltaico meu, que eu dou uma amostrinha rapidinha, eu faço essa análise análise de, acho que de 15 graus, se não me falha a memória, saindo de oeste para leste, coisa do gênero, passando pelo norte, no Solergo, pegando 4 cidades de diferentes regiões no Brasil, tá? E você vai ver que não tem uma regra geral, não. Tem local que tem um efeito maior, local que tem um efeito menor. No meu entendimento, isso aí, velho, só com ferramenta computacional, tá? Qualquer coisa é meio bicão disso aí. Depois a gente procura. Depois eu falo com o Alci, peço para ele o link lá da reportagem do texto dele, que tá muito legal, tá? Mais profundo que o meu. O meu tá mais superficial. Sarlo, você compensa 1 kWh por 1 kWh. Não mudou nada. Compensa kWh, tá? Então, se não interessa qual é a tarifa, porque de rural para cidade, porque isso não é posto tarifário, tá? Você não altera as TR, não. É kWh por kWh. Que mais aqui? E por último... Ih, tem mais pergunta aqui. Vale perguntou sobre certificação de inversores para a União Brasileira. Vale, eu não lembro se você estava lá na última reunião que se tratou sobre isso, né? E, rapaz, o Michels me convenceu, o pessoal de Santa Maria realmente me convenceu da importância dessa certificação pela norma brasileira, tá? Eu tinha entendido anteriormente que nós tínhamos uma norma, basicamente, era uma norma EAC, mas nós temos realmente um número absurdo de tensões no território nacional, né? Ou seja, nós temos muitas variáveis que não são tão comuns lá. Entendi o ponto do pessoal de Santa Maria. Eu não tenho conhecimento técnico, né? É óbvio, para dar pitaco na técnica que eles apresentaram, mas eu me convenci da importância, acho que é válido. Eu confesso a você que até meses atrás eu entendia que isso era mais uma busca por reserva de mercado do que propriamente uma coisa salutar para a sociedade. Mas a partir do momento que ele me convenceu, nós estamos falando de segurança para as pessoas, né? Se vocês estão falando de segurança das pessoas, as minhas restrições foram todas retiradas, tá? Então eu acho que precisa, mas eu não sei se ela vai sair, tá? Por quê? Porque você também demanda de um trabalho de conscientização dos principais players da cadeia produtiva, e isso inclui tanto o fabricante quanto inclui o distribuidor. Tá? E a minha opinião é que poucos, não vou dizer que nenhum, mas pouquíssimos acreditam, né? Tem como valor a segurança, e quando eu falo de segurança, isso envolve qualidade do produto que entregam, né? Lamentavelmente, boa parte deles o único valor que eles têm hoje é a rentabilidade no final do mês. Apesar de rentabilidade ser importante, eu também tenho rentabilidade como valor, eu não acredito que isso vá para frente, não, mas acho importante. Sou defensor. Na hora que a gente estiver levantando essa bandeira mais duramente, eu estou junto de vocês aí para levantar essa bandeira.
Jonathan, um forte abraço. Saulo, a gente não tem um melhor sistema para fazer aterramento, tá? Usina de solo é anel no entorno da usina, com os metros onde for necessário, todos os módulos e estruturas aterradas, equipotencializado na string box, se tiver comunicação, também equipotencializada a comunicação, se preocupar com os DPS, tanto de linha de força quanto de linha de sinal. Não tem grandes mistérios nisso não, ok? E vamos à última questão, talvez a questão aí mais esperada, né, ou, pelo menos para alguns. Vamos falar lá sobre um pouquinho sobre a alteração no padrão da CPFL, o GED 15303. E mesmo quem não trabalha na CPFL tem alguma preocupação no quesito de importância disso aí. O que foi o GED 15303 da CPFL, tratando sobre mini geração. Antes de tratar sobre mini geração, vamos falar um pouquinho vamos falar um pouquinho de subestação, tá? Um cliente atendido em tensão primária, um cliente que tem uma subestação, a gente tem basicamente um ponto de quebra aí dentro da forma como nós projetamos. Os clientes cuja subestação é igual ou inferior a 300 kVA, eles podem fazer uma subestação que nós no Rio de Janeiro chamamos de subestação simplificada. Esse é o nome que a concessionária do Rio dá, tanto a Light quanto a Enel. Em algumas cidades se chama isso de posto de transformação, mas seja qual for o nome, o que é? É uma subestação onde eu tenho a minha proteção do meu transformador no lado da média tensão, é feita basicamente por um dispositivo fusível, normalmente um elo fusível. Isso, um modo mais simples de ter isso é o transformador em poste, tá? E algumas vezes o transformador não é em poste, ele por exemplo, quando a entrada da concessionária é subterrânea, por exemplo, a gente faz uma subestação, normalmente um transformador em pedestal, onde eu tenho, junto a ele, de alguma forma, eu tenho acoplado a ele um dispositivo fusível, seja lá qual for, tá? A maioria todas as concessionárias têm essa previsão, tá? E, bom, Vinícius, e como é que funciona isso? Bom, a minha proteção em média tensão é feita pelo dispositivo fusível. A medição da concessionária é feita no lado de baixa tensão. Isso é previsto, inclusive, pela 414, porque quando eu meço, repara, a concessionária entrega em média tensão. Então, o ponto de entrega é antes do transformador. O transformador é propriedade do meu cliente. Então, as perdas do transformador não são da concessionária. Elas são perdas que têm que ser pagas pelo cliente. O que a 414 faz? No caso de entrega em média tensão com medição em baixa tensão, você considera 2,5% a mais como sendo perdas. Ou seja, todo mundo fala a mesma língua. Há muitos anos que é assim. Eu acho que desde ainda do antigo DINAI, antes da existência da ANEEL, isso já era assim. Então, é possível, ele é simplificado, a proteção em média tensão é feita apenas com fusível, a medição pode ser feita no lado de baixa tensão, o que significa que o padrão de entrada engloba também o cabeamento geral de baixa tensão e o disjuntor geral de baixa tensão, tá? Falar que eu projeto uma subestação simplificada é piada, eu não projeto. Por quê? Porque eu sou obrigado a usar aquele condutor, eu sou obrigado a fazer aquele aterramento, eu sou obrigado a usar aquele disjuntor, tá? Então eu não tenho recurso nenhum contra isso. Nós utilizamos esse tipo de subestação porque ele sai muito mais barato quando eu posso aplicar do que uma subestação chamada convencional, que tem um disjuntor de média tensão, uma proteção secundária, uma série de outras coisas envolvidas. O que a CPFL fez? Ela disse o seguinte: olha, gente, se vocês querem mini geração, ok. Só que não pode ser subestação simplificada. Para mini geração, eu quero que tenha uma cabine, eu quero que tenha um disjuntor de média tensão, com a alegativa de que eu preciso do disjuntor de média tensão para ter as seguintes proteções. Aí ela me lista um monte de proteções. Vou falar, acho que eu lembro de cabeça, tá? A 5051,
seria uma proteção tradicional, a proteção 46, 47, 51V, 59, 51V, 59, 59N e 32 e 67. Ponto. E mais, eu quero que tenha um dispositivo de seccionamento visível do lado externo da subestação, ou seja, no ponto de entrada, você vai ter uma seccionadora visível e, se bem me lembro, é operada conjuntamente, onde o operador da concessionária possa botar um dispositivo de bloqueio. Esse foi o pedido dela. Bom, o que isso faz? Velho, isso dá um quiprocó danado, principalmente para quem já está com serviço vendido, com projeto em andamento, vocês imaginam. Além do custo, tem problema de espaço. Nem sempre eu tenho espaço suficiente para isso. O que nós fizemos, né, a Bissolar fez. A Bissolar buscou 2 pareceres, um parecer jurídico no auditório de advocacia e um parecer técnico, que por acaso é meu, né? E o que a gente avaliou, o que a gente abordou? Primeiro o que o PRODIST diz acerca de proteção. O PRODIST diz que as proteções a menor que 500 kW, as proteções exigidas, a única que exigia de diferente lá era a 32, se não me falha a memória. Então, qual foi a resposta? Olha só, ANEEL, a CPFL ela não pode pedir mais do que está no PRODIST. Para ela pedir mais do que está no PRODIST, ela tem que justificar tecnicamente. Isso está lá no próprio PRODIST, no próprio módulo 3. Né? Então, nós dizemos o seguinte, a primeira coisa que o PRODIST diz que a única proteção necessária é a proteção X. Ok? Então, nós estamos afirmando que a proteção X pode ser instalada atuando no disjuntor de baixa tensão. Ponto. Então, essa é a negativa. Olha, ele só pode pedir essa proteção, e se ele quiser usar essa proteção, eu consigo usar essa proteção no padrão que eu tenho. Não há justificativa de, por essa proteção, passar para um sistema de média tensão. Esse foi o primeiro ponto que nós abordamos. O segundo ponto que nós abordamos foi a exigência do DSV. Né? Aí nós voltamos lá, e tem uma observação no próprio PRODIST, que o DSV, dispositivo de seccionamento visível, não é necessário quando eu uso o quê? Sistemas de geração distribuída de fontes renováveis com inversores, que é o caso da fotovoltaica. Então, também, tecnicamente, a princípio, matamos esses dois itens. Tá? Essa era... E aí, com isso, a gente desmonta todas as outras exigências que a CPFL, por algum motivo, viesse a fazer. Então, não tem por que ter disjuntor de média tensão. Uma outra alegativa que ela considerou que isso melhorava a segurança. Na verdade, não melhora a segurança. Né? Por quê? Porque quem estuda aí arco incidente, uma série de coisas, sabe que o risco... Como é que eu manobro um fusível num poste? Eu boto a chave, eu boto a escada, amarro a escada e vou com uma vara de manobra que está com uma distância razoável. Mesmo que haja um curto-circuito, algum problema, a minha distância entre o ponto e onde o operador está é muito maior. O que significa que o arco incidente é menor. Então, quando eu for fazer os cálculos de arco incidente, é bastante provável que eu chegue, por exemplo, no uniforme RF2, ATPV2. E quando eu estou numa cabine convencional, por exemplo, o meu ATPV já vai ser ATPV4, às vezes nem o ATPV4 dá. Então, a gente pode inferir que a equipe de manutenção de uma potência de 300 kW não é a equipe, né? Então, vamos botar esse cara com mais risco, ter mais treinamento e uma série de coisas. Então, esse foi o nosso posicionamento técnico para a ANEEL, posicionamento que foi eu que escrevi, na verdade, eu acredito, não tem o mínimo sentido essa solicitação para a CPFL. E por que isso é importante para todos nós? Porque se a CPFL passar isso aí, se ela ganhar isso aí, magia, menos dia, todas as outras vão passar, né? Me parece que isso é mais um meio da gente arranjar justificativas para a gente ir postergando ou dificultando a entrada de GD no mercado, tá? Isso agora é uma opinião particular, tá? Isso é uma inferência, não tenho dados para comprovar isso, tá? João, o OBB tem fusível nos polos positivos, se precisa também no negativo. Consulta lá o Coreia de norma da 16790
que ele tenha as condições necessárias para quando eu posso usar apenas o fusível no positivo, tá? É possível sim, a norma prevê a condição que eu só preciso usar fusível no positivo, mas ela dá uma série de regrinhas para isso ser atendido, e aí precisaria ver se os investidores, seja ABB, seja lá o que for, se atendem a esse item, né? Confesso a você que, como você sabe, como a gente diz sempre, né? Quem tem aula comigo sabe bem disso, os catálogos não são claros do jeito que eu precisava que fossem. As explicações mais profundas, mais técnicas, eles não me trazem. Então, eu tenho que parar para estudar e perturbar o pessoal. Como isso é uma coisa que não entrou na minha necessidade até o momento, né? Eu projeto com os dois, eu não parei para destrinchar. Mas se você pegar 16690, você vai conseguir ver lá as regrinhas, tá? É um cliente que tem limitação de 1.095 kVA. André, estou entendendo que esse teu cliente tenha 1.095 de demanda contratada, tá? Você pode projetar até a demanda contratada, sem problema nenhum, tá? Um sistema em um telhado metálico que não tem SPDA, consideramos uma massa. Posso aterrar o telhado em um ponto justamente o aterramento? Caio, depende. O fato de não ter SPDA não significa que o telhado não seja o SPDA. Você vai ter que consultar se não foi usado o telhado como SPDA. Independente de qualquer coisa, é de bom tom que você potencialize também o telhado junto à BEL que você vai ter aí próximo em algum lugar. Mas potencializar o telhado, não é usar o telhado como condutor de proteção, tá? Solano, no caso específico da CPFL, para qualquer mini geração, tá? Passou de 75 kW, ele vai exigir isso. Isso é o problema. Solano, brigando internamente, tá, mas a norma está em vigor, tá? Ou se a ANEEL não nos for favorável, vai ser isso aí mesmo, tá? Anúncio da BB saindo do mercado fotovoltaico. Quem já aderiu, você diz quem já tem em GuaBB. Olha só, primeiro que os movimentos de fusão, de compra e coisa do gênero são normais no mercado empresarial. Para quem não sabe, né, a ABB é a antiga ASEA que se juntou com a Cabral Movelli, tá? Então não é a primeira fusão da ABB, por exemplo. Eu tenho quase certeza que toda a parte de proteção contra surto ou coisa do gênero da ABB, ela comprou a Furze, né? Então esses movimentos são movimentos de mercado. Não acho, né? Não conheço a empresa, apesar de terem me dado boas referências, né? Não conheço a empresa que comprou, mas não foi uma empresa fundo de down, né? Não fui eu que juntei com os amigos lá, peguei um dinheiro na poupança e fui lá e comprei a BB, não foi isso. Então também é uma empresa provavelmente séria e vai honrar as obrigações, deve ter cláusulas, né, que obrigam a honrar as obrigações e coisas do gênero. Então não acho isso, eu não vejo a compra em si do produto coisa do gênero como sendo um problema para o mercado ou com ponto de preocupação. Eu vejo como um movimento para o empresário olhar, né, como uma pergunta, quem seremos amanhã? Por que a BB está saindo do mercado? Né? Eu postei ontem no LinkedIn, se não falha a memória, há 2 anos atrás a GE vendeu a parte de distribuição e força dela, né? Quem um dia ia dizer que a GE, que foi fundada pelo Edson, né? Foi Edson que fundou a GE, se não falha a memória, que uma empresa como a GE, que se não me falha a memória foi fundada por Thomas Edison, um dia não ia mais fabricar aquilo que ela começou fazendo, né? Então eu acho esse movimento que a gente tem que olhar. Então se em algum momento eu pensei muito mais em forçar, o cara está 300 anos no mercado, de repente uma SolarEdge que comparando com a BB tem muito menos anos do que a BB, é muito mais firme, porque o core o negócio da SolarEdge é só aquele, ela é focada nessa área de energia, né, nesse tipo de eletrônica de energia, então ela é só isso. O que é melhor hoje? Quem é a melhor empresa? Qual a empresa que vai sobreviver? A empresa que tem várias divisões ou uma empresa que é ultramente especializada numa coisa só? Eu não sei, eu acho que o movimento da BB tem mais de falar mais com o empresário do que, na verdade, com o engenheiro do mercado. Kelly, para uma mini solo, posso usar aterramento do trafo para os módulos e estrutura? Se eu estou entendendo bem, Kelly, não. Tá?
a gente tem que diferenciar duas coisas, aterramento e equipotencialização. Aterramento, eu vou dar um resumo, eu ouvi isso de alguém, não lembro de quem falou isso, tá? Eu copiei isso de alguém, tá? Mas em linhas gerais, significado de aterramento, aterrar é igualar ao potencial da Terra. Equipotencializar é igualar a dois potenciais. Aterrar é tudo que está, aterramento é tudo que está embaixo da Terra. Eu tenho um transformador, esse transformador tem um lado de média tensão e um lado de baixa tensão. Eu tenho um objetivo para fazer aquela malha de aterramento. Na média tensão é a equipotencialização para reduzir a minha tensão de passo, tensão de contato, essa é a minha preocupação zero na malha de média tensão. A malha de baixa tensão, dependendo do sistema de aterramento, eu estou pouco preocupado com ela, estou preocupado apenas com a equipotencialização, tá? E quando eu vou para o sistema fotovoltaico, eu também estou muito preocupado com a equipotencialização. Andar, por exemplo, a corrente de fuga num sistema fotovoltaico é muito pequena, então ela não passa pela... a minha preocupação não é o tamanho da minha malha de terra para a corrente de fuga, mas equipotencializar, principalmente para frequências altas, para tensões de surto, é que é a minha principal preocupação. Tá? Então, na verdade, você vai ter necessariamente onde está o transformador, você vai ter uma malha para ele, pressupondo que estou falando usina de solo, tá? Que é a tua pergunta. Eu vou ter uma malha para ele e na minha usina de solo eu vou ter uma outra malha. Posso interligar? Posso. Posso ter só a malha da subestação e sair um cabo e ligar? Não, porque eu perdi a equipotencialização, tá? Se a distância entre a malha do meu transformador e a malha da minha usina de solo for maior do que 20 metros, você até pode interligar por questões psicológicas, porque para correntes de surtos, correntes de alta frequência, mais do que 20 metros vai funcionar como impedância, tá? Ela não vai ter muito motivo físico, tá? Você está utilizando trilhos cortados, você vai ter que aterrar placa a placa, sim senhor, tá? Cada módulo é uma massa, ok? De acordo com a 5410, todas as massas vão precisar ser potencializadas, né? Elementos condutores estranhos, desculpa, como é que é? Ah, meu Deus do céu. Dentro da mesma área, duas massas próximas vão ter que ser todas equipotencializadas. Se você está usando o trilho cortado, sim senhor, módulo a módulo. Se você está usando o trilho contínuo, você ainda tem que fazer a quebra do anodo. Se você estiver usando um solar group, por exemplo, sem problema nenhum, porque quando você aperta, ele mesmo quebra o anodo. A anodização ali, ele faria a potencialização módulo a módulo, ok? Gente, você faz muita pergunta de aterramento, cara. Eu vou acabar tendo que fazer alguma coisa de aterramento. Bom, nós ficamos 1 hora e 17 minutos, né? Eu acho que é o suficiente para um sabadão. Alguém tem mais alguma pergunta rápida? Ou iremos todos tomar uma cerveja agora? Bom, já que não houve nenhum comentário, que tem que ser rápido, né? Se eu der corda a vocês... Tá bom, Kelly, vamos programar isso. Se eu der corda a vocês perguntam mais. Pessoal, obrigado por terem aparecido aí, terem feito essa companhia aí para mim. Não percam aí, semana que vem, sexta-feira, com meu amigo Café. A gente vai botar já, pedir para a Thalita fazer a arte lá, vamos botar já e abrir as inscrições. Quem tiver em Campinas agora, na sexta-feira ou na quinta-feira à noite em Campinas, nós vamos ter lá o workshop gratuito de patologia para cliente, de patologia em instalações elétricas fotovoltaicas e o sorteio de algumas edições do livro que eu escrevi. Terça-feira, em algum bate-momento, em algum bate-horário, vamos entrar com uma live ao vivo de Brasília, eu e minha querida Bárbara Rubim, tá? E vamos nos falando aí, vamos ficar acompanhando aí, que nós vamos pretendemos pelo menos ter novidades aí durante a semana. Um bom sábado a todos, um bom final de semana. Qualquer pergunta que vocês tiverem depois que faltou a gente responder aí, só manda um direct, manda um zap, manda um telegrama, uma carta de amor que a gente responde, ok? Pessoal, bom final de semana a todos. Já sabem, se dirigir não bebam e se beberem, não lembrem de chamar a gente. Forte abraço.